Todo mundo quer te vender um carro com cara de jipinho ou com cara de jipão e agora nasceu mais um, só que um pouco mais barato do que os que a gente conhece. Se chama Jetour e a gente pode até fazer um título talvez como dos donos de Chery e Omoda Jayco, nasce Jetour. Bom, estamos aqui diante de um novo carro, parte de um dos maiores grupos chineses de carros que a gente tem, que é o grupo Chery. Mas não se engane, ele está com uma estratégia de operação nacional distinta do que a GWM, por exemplo, que tem todas as marcas dentro da GWM. Essa aqui é uma nova operação chamada Jetour, com uma outra administração e ao mesmo tempo distinta da própria Omoda Jayco, que no Brasil também é independente da operação da Caoa Chery. Por quê? Estratégias dos chineses, há quem diga que isso pode ser melhor ou pior. E o que chegou agora foi justamente o carro chefe deles em matéria global de design, estilo e tecnologia. O Jipinho T1. Em que eu já falo muito que o carro se vende por design em grande parte dos casos. E no caso desse aqui, eu acho que isso se torna até inquestionável. O objetivo é fazer o famoso visual muito conhecido e usado por Land Rover, só que num carro distinto de proposta, mais barato e o visual fala por si só. Muita altura do solo na dianteira, muita altura do solo no centro, obviamente não é um jipão troller, mas bastante altura do solo, só que com a conexão com as tecnologias atuais de chineses, por exemplo, em que eles colocaram aqui de maneira muito evidente um LED de ponta a ponta. E que se eu for mais a fundo, você pode ver que o próprio formato desse estilo de para-choque, ele remete a muitos outros carros com essa proposta, porque isso é quase uma regra, isso é quase um objetivo de fazer o carro nesse conceito. Farol Full LED, porque o Full LED se tornou a tendência, e quando a gente olha as linhas, bem as linhas de um carro mais Jeep. E cuidado, Jeep não é o nome da marca, Jeep é a categoria. Jeep já existia antes da marca ser Jeep. Apesar de que uma coisa acaba sendo um marketing que ajuda a própria Jeep. Mas se a gente for olhar as linhas, são bem as linhas tradicionais de um tipo de veículo desse, só que com um tom mais futurista e com um tom mais ligado com modernidade. Esse é aquele famoso estilo que quer ser moderno, mas não quer abrir mão da alma. Quando a gente olha a lateral, novamente o estilo mais quadradinho, típico desse tipo de carro, mas bem definido quando o assunto são as marcações de carroceria e até a altura do teto. E se você for ver, o próprio rack faz um papel importante nessa construção de visual. Na traseira, tem até um talvez Volvo EX30 assim, para quem olha de relance, com a lanterna também em Full LED e um visual que, se você for analisar, é o famoso estilo jipinho. Aqui na traseira pode ver tudo em plástico com uma altura do solo também. Você vai ver que toda essa parte aqui ela é muito presente justamente por questões de pedrinhas e questões de fora de estrada. Isso nasceu no mundo dos Jeeps, apesar de que a gente já vai conversar que esse aqui nem é o mais off-road de todos, mas no final das contas, o que é o Jetour? Ele vem para o mundo como tá a Jeep com o Renegade ou a Jeep com o Commander, quando a gente fala de um produto em que ele é um produto lifestyle, mas muito focado para o público urbano na maneira de uso. E é lógico que se você está na Electricar BR, você gosta de uma análise eletrificada, e aqui a gente tem o quê? A porta de recarga, em que o mundo entendeu que o híbrido com a recarga rápida de carro elétrico fez sentido, então já está quase redundante falar disso, mas ele tem a recarga lenta tradicional de um carro eletrificado, o híbrido do tipo plug-in e por aí vai. Em que o que a gente tem aqui? A gente tem o famoso 1.5 turbo de cerca de 130 cavalos, 135 do grupo Caoa Chery, lá na dianteira instalado, e a gente tem um motor elétrico de 200 cavalos também aqui na dianteira instalado. A gente pode até abrir ao vivo aqui o capô para você poder dar uma olhada. Em que no final das contas, esse carro segue a filosofia de ser um veículo em que você vai conseguir rodar como se fosse um carro elétrico. Você carrega em casa, roda 2, 3, 4 dias com o carro no modo elétrico, mas você tem um carro que você também tem esse conjunto 1.5 turbo, que se você for mais analista você vai ver que, olha ali,
logo do grupo Chery, que vai servir para duas coisas. Primeiro, quando a bateria estiver baixa, carregar a bateria, e ele busca fazer isso ao máximo, porque como o motor elétrico é mais potente, o objetivo aqui do conjunto é manter o motor elétrico sempre o mais vivo possível, então ele mantém o carro e é por isso que ele vai carregando a bateria. Mas o próprio 1.5 turbo também tem uma função de tração, em que em velocidades mais altas, mais constantes, ele movimenta as rodas e ajuda naquela situação em que você precisaria de uma força a combustão. Então o conceito do híbrido plug-in é esse, e até se você está aí no seu momento de compra do carro e está fazendo análises, ele é distinto de um Leapmotor, por exemplo, que é um elétrico com extensor de autonomia, ou na prática um híbrido em que o motor que está embaixo do capô não tem conexão nenhuma com as rodas. O que muda nessa hipótese? O carro híbrido plug-in sempre tem alguma forma de conexão do motor a combustão com as rodas, e é mais ou menos isso que a gente vê no Jetour. Tá, mas de um lado você carrega e do outro, e do outro, e do outro. Vamos ver se está aberto aqui. Se abastece, mas eles até colocaram a logo aqui, ó, híbrido do tipo plug-in. Em que aqui até cabe um comentário nosso, porque a recarga, como vai funcionar nesse tipo de carro? A bateria dele tem um ganho, são 26 kWh, o que é maior que a bateria de um Omoda Jayco e é maior até que a bateria do próprio Jetour de entrada, que é o S06, que veio com 19. Essa bateria aqui é do mesmo tamanho da bateria de um Song Plus Premium e ela é menor que a de um GWM Haval 35, que tem 9 kWh a mais de capacidade. Matheus, fala português. Essa bateria aqui tem um tamanho bem interessante para um híbrido. É uma bateria efetivamente bacana. Você tem no modo elétrico uma autonomia de metro de cerca de 80 km, mas a gente sabe que pode dar uns 100 km na prática sem usar uma gota de combustível, podendo bater até os seus 110, dependendo de como você anda, mas aí é devagar, tá pessoal? Não vai achando que é pé embaixo, que não é assim que funciona. E a recarga é como? Vocês viram que tem a lenta e a rápida, em que a lenta é residencial, então se você dividir 26 por 6, você chega numa estimativa média de tempo, que vai dar, vamos fazer a conta aí, 6 vezes 4, 24. Isso. Então você vai ter uma recarga talvez de umas 4 horas e meia. E aí na recarga rápida dá 40 kW, o que seria o suficiente para você em cerca de 30 minutos, às vezes 35, fazer uns 80% de recarga. O que é bacana, aproveita carregadores de carros elétricos, que são a maioria das instalações hoje que a gente tem, mas você também carrega em casa, que é na prática a recarga mais cômoda e mais agradável. A gasolina tem um ponto a ser destacado, são 70 litros de tanque. A maioria dos carros que a gente avalia e fala aqui, de várias marcas, é 50. Aqui foi para 70, porque a concepção dele como um todo é de um carro um pouco mais pesado. Então acho que eles calcularam que um pouquinho mais de gasolina ia fazer diferença. A gente conversou que muita gente compra o carro por conta do design externo, né? Agora, você quer um dado que é muito interessante? Nos vídeos que a gente faz, a maioria de vocês assiste o vídeo por causa do interior. O interior é uma das partes que as pessoas mais gostam, porque efetivamente é onde você está, né? Você compra o carro para ficar andando dentro dele, né? E aqui está o interior do Jetour, que eu acho que o estilo é um estilo até um tanto quanto típico, né? A sensação que eu tenho quando eu vejo esse estilo de banco, esse estilo de apoio de cabeça e pernas, é um pouco quando eu vejo o interior do BYD Shark, tá? BYD Shark, talvez do próprio GWM Tank, em que o interior não é igual, lógico, mas ele segue um conceito de manopla, com um conceito de estilo de puxador, com o estilo de puxador aqui que você vai remeter a um Wrangler e até com o estilo de conectar com o que os chineses gostam, de um extensor de pernas. Então eu consigo fazer uma mescla, eu consigo fazer uma análise de como eles enxergam criar um jipinho. Interessante, né? E aqui quando a gente avança um pouco, você vê que isso aqui talvez poderia ser comparado talvez a um carro esportivo. Você vai fazer um carro esportivo, como é que você faz? 2 portas, baixo, altura do solo baixa, melhor coeficiente aerodinâmico. Na hora de você fazer um carro mais off-road, você levanta, põe para-barro, faz uma caixa de roda grande. Legal, né? Vamos mais a fundo, em que vocês podem ver que aquilo que os chineses prezam tanto de acabamento está presente. Eles sabem que para ganhar boa parte da indústria esse era um dos requisitos, então eles investiram muito. E efetivamente é confortável, fica bom para quem vai interno. Os botões de janela, esse aqui novamente não tem os botões do retrovisor, você precisa configurar a tecla coringa aqui e aí sim você vai conseguir vir direto para o ajuste do retrovisor. Isso é uma coisa, vamos dizer assim, que funciona, mas nem todo mundo pega fácil.
A tela é grande, até me lembra um pouco a tela do próprio Denza em tamanho de cluster aqui e tudo. Os botões de semi-autônomo do lado esquerdo é um pouquinho clichê, aqui do lado direito os botões de mídia, aqui iluminação de farol, aqui limpador automático, botão do freio de mão que está virando raridade. Muita marca que já tirou o botão do freio de mão porque você põe no P é quase a mesma coisa que puxar o freio de mão, mas talvez para algumas não. Porta-malas, abriu o tanque de combustível. Se eu vir para o console, eu tenho aqui uma coisa que está ficando um pouco distinta de algumas outras marcas de automóvel. Tem muitos botões, muitos chineses não têm tantos botões, esse aqui já tem alguns. Em especial os do ar, me permite toda uma usabilidade sem clicar na tela. Legal. Ah, Matheus, você não compra carro quando o carro não tem botão? Eu não tenho problema com isso. Mas eu sei que muitas pessoas preferem, então tá aí. Vamos voltar aqui para o centro. O conceito, pessoal, eu até já sei que faz isso, porque o conceito da mídia dos novos chineses, ele está muito próximo. Eles abriram mão, talvez, daquele primeiro ecrã dos BYDs, que era um ecrã com aqueles botões de ar ali na tela e que você abria o menu, para esse conceito aqui. Uma tela de mundo, que às vezes é a foto do carro, geralmente dá para pôr, mas não vou achar aqui rápido. E aqui embaixo alguns ajustes de mídia, telefone, contato, configurações, que você pega o jeito e fica bacana. Agora, quando eu venho para cá, a gente está justo na nossa parte eletrificada, que mais é o que paga a conta do carro. Bateria. Vai carregar, rodar 2, 3, 4 dias no modo elétrico. Motor a gasolina na frente, elétrico aqui. E quando você está guiando, o que acontece? Ele gasta a bateria, mas em muitas hipóteses o motor a gasolina está aceso justamente para conseguir fazer com que a bateria fique carregada e tenha tração nas rodas. E vocês podem ver que aqui não tem o motor lá na roda traseira, porque esse é um carro de tração dianteira. Vamos falar um pouco mais disso na conclusão, calma. Mas quando a gente vai olhando, você vê que ele já me indica aqui opções de recarga, me dá gráficos de consumo que num teste não são muito válidos, porque obviamente que os dados de consumo são dados de quem está pisando. Dá para você configurar o quanto o carro freia sozinho na regeneração, tem aqui o consumo de bateria elétrica, mas é aquilo que a gente conversou. O carro é focado no motor a gasolina carregar a bateria em parte do tempo, mas o motor a gasolina pode tracionar as rodas para enviar mais força ainda, e você dirigindo com essa tela consegue ver o direcionamento da força, tá? Então, fica aí um comentário. Vamos voltar aqui ao centro? Tem mais algumas configurações de espelho, retrovisores e alguns outros botões. Eu ainda tenho alguns ajustes de abertura de porta-malas, eu tenho aqui o modo de condução, luz ambiente, painel de instrumentos, condução assistida e algumas outras coisas nesse sentido. Câmera 360, também cumprindo o figurino dos carros do ano de 2026. Ajuste aqui de display, é legal comentar desses chineses que eles sempre têm um modo claro e um modo escuro, e eu acho que o modo claro de dia é bem mais visível, então fica a dica. Carregador por indução, aqui nem todo mundo sabe, mas você pode fazer uma análise de que o carregador por indução aqui é de 50 watts. Muitos carros é só de 15, então 50 watts é igual carregar o carro. Ele é um carregador por indução que envia muito mais energia. Mas cuidado, da mesma forma como um carro, o seu celular pode aceitar receber mais ou menos energia. Em muitos iPhones, por exemplo, ele limita em 15. Então, por mais que esse seja um carregador forte, apenas celulares mais potentes vão receber. Tá, mas o que é um celular mais potente? Aqueles Huawei, Xiaomi super avançados. Vamos mais a fundo, modo econômico, normal, esportivo e neve, mostrando que se não tem modo off-road é porque efetivamente esse aqui com tração dianteira não é off-road. Câmera 360, botão de auto-hold que quando você tira o pé do freio fica freado. Eu gosto, acho bem agradável. 2 USBs do tipo A. Estranho não ser USB do tipo C. Ah não, tá aqui ó. Aqui tem do tipo C, ó. Tem um do tipo C e 3 do tipo A. Legal. Banco aqui com esticador para as pernas, que só tem na versão mais cara, fica o comentário. Teto panorâmico que também só tem na versão mais cara, vou abrir para a gente passar um pouco de calor, mas para mostrar para vocês. Ele tem um visual aqui de off-road também, e é mais ou menos esse o estilo. Quando a gente fala de eletrificação, a gente sempre fala do carro ser comprido, né? Por que o carro ser comprido? Porque eu tenho que ter um lugar para botar a bateria. E o melhor lugar para botar a bateria é onde? Embaixo. Se eu vou botar uma peça pesada, vou botar lá na porta? Vou botar lá no teto? Não, vamos pôr embaixo. No caso de um GWM tanque, eles põem embaixo dividido com a traseira. Por quê? Porque o tanque ele é muito off-road, então aí você não tem o risco da bateria raspar numa pedra. Mas aqui é o caso é um pouco distinto. Esse carro aqui é mais um Jayco com estilo jipinho do que um carro que nasceu para devorar trilha. Espaço para as pernas. Bom,
assoalho plano, justamente por essa plataforma mais eletrificada, bastante couro. É aquilo que eu comentei, na hora de fazer um Jeep eu percebo que os estilos, né, de apoio de cabeça, de interior, eles se completam. Muito couro, muito acabamento, porque isso é uma regra até, aqui só que tem um pouco mais de plástico, mas eu não deixo comprar carro por isso não, tá? Fiquem sabendo. Aqui um pouco de conforto, esse é o que a gente encontra dentro do carro. Tem duas versões, eu vou mais a fundo, mas só para você que está me acompanhando, antes da gente dirigir e chegar na conclusão, som Sony na top, banco aqui com memória para o motorista e espaço para as pernas para o passageiro, teto solar, teto panorâmico. Tem um outro detalhe do espelho interno laser que eles falaram, mas eu não consegui provar ainda na prática as diferenças. E no geral é isso, talvez tenha mais um detalhe ou outro. Essas são as diferenças das duas versões em que ambos já têm o sistema ADAS. Bom, esse é o estilo. Se você olhar outros carros com essa proposta, o conceito é o mesmo e você vai ver que esse formato de janela quadrado aqui que desce, às vezes uma janela ali para traseira, o teto aqui é claro, não é um teto preto como no S06. É mais ou menos isso que a gente encontra de matéria de estilo, ainda teria um porta-óculos, ainda teria aqui um estilo de espelho que é legal, hein? Para quem já viu, o GWM Ora remete um pouco e quem tem o carro gosta muito porque o espelho é muito nítido. E bora agora fazer uma volta dirigindo. Tração dianteira, o que será que vai dar isso? Vamos ver. Hora da gente andar de T1. Vocês viram a gente andar no S06 e agora a gente vai andar de T1 dirigindo, né? E o grande detalhe aqui é que a gente está falando de um estilo Jeep, só que focado para um uso um pouco mais urbano, com um pouco de propósito off-road, mas nada agressivo, porque ele é um carro tração dianteira, então a gente está falando de um carro em que o ideal vai ser o uso da maioria das pessoas comprar para usar no dia a dia, um carro mais alto, aquela coisa toda, mas fugindo, vamos dizer assim, do objetivo, vamos dizer assim, de ser tão bruto quanto um GWM Tank, talvez, né, que é bem brutão mesmo. Receita, um pouco conhecida nossa, 1.5 turbo mais elétrico, aqui o elétrico 200 cavalos, 1.5 turbo de 135 mais focado em gerar energia e ao mesmo tempo em tracionar as rodas em algumas hipóteses, e uma potência combinada e tal, que vai dar aí até os seus 300 cavalos, então desempenho a gente vai ter, mas vamos dizer assim, dentro de uma normalidade do que a gente conheceu do S06, do J7 e outros carros. Na brincada aqui, ó, curva, a gente pode ver que é altinho, mas o grande ponto, pessoal, que eu já tô notando aqui no primeiro contato, porque eu andei no primeiro G-Tour que a marca lançou, agora tô andando no segundo, é o fato de que esse aqui é um carro que eu já consigo ver que ele é um pouco mais firme. O outro tinha direção mais leve, até mais confortável para urbano, esse aqui tá um pouco mais firme, então tá uma direção um pouquinho mais suave. Até vou botar no Sport para ver se eu noto algum comportamento. Eu percebo mais aquela proposta off-road, um carro maior, mais Jeep, mas ainda menos que um GWM Tank, que você sente aquela coisa do Jeepão, do Wrangler. Então eu já tô percebendo essa energia. Até na verdade parece um carro muito SUV normal, urbano mesmo, nada assim cheio de exagero. Vamos ver aqui. Ó, dinamicamente tá mais legal que o S06. Ele tá bem a pegada de um SUV urbano mesmo, uma pegada meio GWM Raval, com um estilo um pouco diferente. O pessoal botou, vamos tentar fazer o slalom aqui, ó. Tô mais rápido do que deveria. Ó, o controle interessante, ó. Quando eu vou abusar, o controle ele já me freia, porque eu não ia conseguir fazer aquela trajetória naquela velocidade. Bacana. Um ganho legal aqui, proporcional ao outro que a gente testou. A tela do meio é grandona, essa não muda muito, só a figura de um carro maior, né, mais Jeep. Mas o painel aqui sim fez um grande ganho. A tela maior é bem mais legal, gostei disso aqui. Acho que até tá grande pro segmento, né? Acho que outros carros não tem telas tão grandes aqui como o velocímetro. E o carro não me deixa mentir, né? Ele tá a todo momento com o motor a gasolina ativo e o elétrico numa mistura. Um pouco de tração elétrica, um pouco de tração a combustão, principalmente na velocidade que eu tô. Mas o foco do combustão é ser mais gerador, tá? Eu poderia andar no elétrico, mas o pessoal, como a gente conversou já, coloca aqui o modo de economia obrigatória para ele não zerar.
Então, como o pessoal tá testando, andando muito, eles põem nessa hipótese. Aqui é um 0 a 100, eu imagino. Isso, exatamente. Vamos fazer um 0 a 100, a próxima volta é pé embaixo, tá, pessoal? Vamos sentir, ó. Agora embalou, eles divulgaram um 0 a 100 de quase 9 a 80. Ele é mais pesado até do que outros estilo Rava ou Song. Ó, vamos fazer um teste aqui de freio. Ó, mais alto. É um carro alto, não deixa mentir. Ele tá legal de andar, assim. Ele não é o foco de pista, lógico, mas ele tá dinamicamente bacana, assim, a forma como eles destruíram, ó, escapando um pouquinho. Esses carros chineses, pessoal, o chinês, ele, de certa forma, ele não é muito ousado em direção, então os controles de tração não são muito permissivos, sabe? Essa é uma grande relação até pra gente discutir, mas se você comparar com alguns carros europeus, por exemplo, eles são mais liberais, eles se deixam aprontar mais. Esses aqui virou um pouco o volante e já segura um pouco a potência. É uma coisa bem típica. Aí você fala, Matheus, mas tem que desligar os controles. Mesmo desligando, é um foco de... Ó, já corre, é um foco muito mais segurança. Mas pra proposta tá bom. Se isso aqui fosse um carro de corrida, acho que a gente poderia discutir mais. Mas tá legal, a rodagem tá bem suave. O pneu, ele é mais alto, mas ele não é aquele pneu de lama mesmo, que como o carro é tração dianteira, acho que até seria uma bobagem isso, porque aí você deixaria o carro muito off-road sem LC, então não tem motivo. A gente vai passar esses cones. Ó, a gente vai frear um pouco mais, frear no vermelho ali. A gente vê que é alto, mas vai que vai. A freada tá conservadora. Agora a gente vai dar uma voltinha um pouco mais off-road nele. Curiosidades à parte só, isso aqui é o Autódromo Velocitar, um autódromo bacana. E aqui tem uma pista off-road, uma pista on-road. Na prática o que acontece? A gente está num teste e agora a gente volta pro box. O box é onde todo mundo troca para as pessoas que estão testando o carro. E aqui tem a saída para uma dinâmica um pouquinho mais fora de estrada. Vamos lá, vou cortar para vocês. Pessoal, seguinte, esse carro é dianteiro, o foco desse carro não é o 4x4 mais bruto, justamente porque é um carro mais cidade, é para o consumidor que não vai aprontar muita coisa, né? Mas as pessoas gostam dessa pegada mais Jeep, essa pegada até de que Renegade tem, que Commander tem. E o que é legal dessa nossa conversa aqui agora? A gente entendeu uma situação meio cascalho. Uma situação que você pegou a tua estradinha e o que eu tô notando? A suspensão não é dura. A suspensão ela é macia, é um carro com a suspensão bem urbana. E eu acho que é isso que fica aqui de aproveitamento, já que é um carro que não tem tração nas quatro, que você, se pegar um carro desse, comprou, vai fazer um pouquinho de fora de estrada, ou vai visitar algum parente que pega uma rua mais chata, ele é maciozão, ele é confortável, é bacana. Reitero, se precisar de muita tração só na frente não tem muito milagre, porque você vai ter uma ajuda de controle de estabilidade, controle de tração, aquela coisa toda, mas não tem muito, vamos dizer assim, não tem muito mistério. Mas até fica de curiosidade, até estou com o instrutor aqui, numa situaçãozinha dessa aqui, você tá com o teu carro dianteiro, pode ser esse aqui, pode ser um Raval, o PHEV 19, pode ser um Jayco ou um carro, e você tem uma subida, uma situação mais ruim, já vem embaladinho, né? Isso. Na dúvida, já vem embalado, porque se você tem o carro com tração nas quatro, tem situações que você pode parar, que você pode segurar o carro. Mas aqui não. Aqui você já vem mais embalado para você não correr o risco de você precisar de mais tração. Então, pode ser uma dica boa. Outro negócio legal, esse carro evidentemente não seria o exato para isso, mas com as câmeras, o mundo do off-road mudou muito. Tem instrutor de off-road que fala, poxa, não se acostuma a andar com o carro com as câmeras, porque depois você pega um raiz mesmo e não dá. Então, tô certo, né? Tá certo, tem gente que tá pegando a manha. Tá certo. A gente pega carros que você tem um ângulo de visão ruim, que a câmera é pra esquerda. Que a câmera vai te dar muito suporte, e às vezes você pega um carro que não tem esse recurso, quando você vai, você fala, pô, não tô vendo onde tá a roda. Tem muita gente que tá aprendendo a fazer off-road com câmera, né? Já com câmera. Então é uma coisa que também tem que lembrar que, puta, você, dependendo do carro. Mas é isso, pessoal, eu tô com mais velocidade aqui, 30, ó. Vou deixar em silêncio. Silencioso, ó. Ó, suspensão.
Os Omoda Jayco já tem uma linha bacana de suspensão, aqui tá adequado, o pneu não é tão pesado, então assim, é isso, tá? É isso que a gente pode fazer. Puta, vou botar um puto off-road sem tração, não tem milagre, galera. Vocês sabem como é que é, porque não tem muito o que fazer, mas eu acho que já fica aqui, pensando no cliente urbano e tal, já fica um comentário, mas dizem que até o final do ano vem alguma surpresa. Valeu. G-Tour T1. Até lembra o Troller que tinha também o uso da sigla T, né? Vocês viram que a gente mostrou por fora, por dentro, andamos, falamos de equipamento, mas eu acho que a gente tem que falar da onde o detalhe gira, que é o conceito. O conceito é o famoso híbrido plug-in e a eletrificação que os chineses adotaram no mercado, em que essa foi a principal estratégia deles até para conseguir fazer um rival de Compass, de Taos, de Commander, em que eles basicamente colocam motores a combustão 1.5 turbo, não é um motor grande, mas que carrega a bateria e também pode tracionar a roda. Com isso o carro tem aquele torque elétrico mais vivo, então o que você mais nota no anda e para do trânsito é a resposta imediata. E é nisso que boa parte desses carros se pautaram, essa resposta na hora, esse vigor, esse coração mais forte de um carro mais pujante no desempenho, é onde, na minha opinião, na minha análise, eles se respaldaram, vamos dizer assim. E quando a gente avança na análise do carro, esse carro aqui vem para o mundo de GWM Agrava ou Song como um concorrente, só que com estilo jipinho. Então a gente não está falando aqui de um carro em que ele, vamos dizer assim, está num segmento totalmente distinto como o GWM Tank, que aí sim é mais bruto, tem o blocante dianteiro, o blocante traseiro, você vê que o carro é mais pesado, você vê que o pneu ele é mais fora de estrada. Não, esse aqui não é o caso. Então esse aqui é justo o carro que quer trazer aquele consumidor urbano que usa o seu SUV hoje urbano e que gostaria de usar o seu SUV de maneira mais off-road não, mas ele gostaria de ter um SUV com cara mais off-road, mas para o uso urbano. É para isso que esse carro é feito. E eu até fui avaliar isso, né? Porque quando eu vi o carro sem a tração nas quatro, eu falei, puxa, mas e aí, né? Mas aí eu conversei com até o Janacletos do canal A Roda, amigo nosso, ele falou, Matheus, mas por mais que, por exemplo, a Jeep tenha o Renegade e o Commander com versões extremamente fora de estrada que funcionam bem, ela demonstra e a gente sabe disso, o carro que mais vende é o tração dianteira motor 1.3 turbo. Por quê? Porque a maioria das pessoas não usa o traçado, não usa o fora de estrada. Então, esse carro aqui tem a sua razão de existir, apesar de que eu acho que seria bom se já tivesse nesse momento o com tração nas quatro para a gente ver ele operando e para ver a alma desse carro que ele mostra pela estética, mas para pessoas que vão usar no dia a dia, eu acho que tá aí aonde esse carro quer mirar. E aí quando a gente vê o preço, é 249 mil sem esses equipamentos que eu falei, perde o teto, perde alguns itens, 264 com tudo. Quando a gente vai fazer essa análise, você vê que ele está dentro do mercado. Ele está próximo do que custa o Song Plus, ele está próximo do que custa o H6, ele está próximo do que custa o Jayco, e ele é mais uma opção para você escolher, o que para você é bom, mais uma opção para você olhar, mas é mais uma opção para as marcas brigarem entre elas, e no final das contas começa a ficar uma briga de muitos modelos em que parece que a gente vai para um mercado em que cada carro vai vender um pouquinho diferente do que era o mundo de Chevrolet, Volkswagen, Audi, que todo mundo vendia bastante, né? Então, talvez agora a gente fale de uma realidade de modelos que vendem bem menos unidades por mês. Mas, Matheus, vamos a fundo, isso é rentável para concessionária? É rentável para fabricante? Bom, eles têm o grupo Chery, que tem vários produtos no portfólio, eles mesmos criaram essa situação, né? Então, deveria ter um cenário disso ser rentável. É mais difícil de você operar, você tem mais concessionárias, mais custo operacional, mas se você tiver uma margem suficiente para você entender que o mercado hoje é de muitos carros que cada um vende uma quantidade definida, me parece racional a conta. Mas é questão de fazer conta, tá, pessoal? Agora, sobre o produto, é o que eu digo. Ele está dentro do jogo. Ele dirige sozinho, tem farol bom, tem sistemas econômicos, tem esse sistema eletrificado que eu defendo e eu só compraria um carro pelo menos com um sistema eletrificado porque faz diferença. Tem o conforto esperado, tem o teto panorâmico, tem a mala elétrica, tá com os equipamentos do mundo 2026, né? Vamos ser assim. É assim que eu enxergo. Então, para você que é consumidor, é mais uma opção e é mais uma forma de eu trazer aquilo que eu sempre digo. Matheus, qual que eu compro? Qual que é o melhor? E eu tenho que voltar para você. O que você quer? O que você gosta? Porque o que é melhor para um não é o melhor para outro.
Eu quero muita potência, mas eu quero um carro fora de estrada. Aí tem um tanque, é bem mais dinheiro, né? Mas eu quero muita potência, mas eu gosto daquele carro que tem tração nas 4 rodas. Aí tem que ser um carro com tração nas 4 rodas. Então, muda de figura essa conversa. Mas muita potência, mas estrada, né? Dia de estrada. Então, é mais ou menos nesse mundo que o Jetour tá bem inserido, tá bonito, tá legal. Agora vai de você escolher o que você compraria, o que você iria preferir nessa faixa de preço. E aí, você tem essa resposta? Deixa aí nos comentários. Se curtiu o vídeo, se inscreve aqui no canal. Logo, logo a gente pega essas figuras para andar na estrada, testar a autonomia. Bora!